Hoje é dia 19 de fevereiro de 2020 e você está ouvindo o episódio número 8 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. E o Vini Cavalheiro. E no episódio de hoje você vai ouvir sobre qual a melhor tecnologia. A melhor tecnologia que funciona. A gente vai levantar um debate aqui sobre algumas tecnologias, sobre linguagem, sobre hardware, sobre nuvem, sobre câmera, sobre pasta de dente. E pra gente acabar de vez ou te dar mais dúvidas, né, com relação a esse grande debate que tem aí nas comunidades, etc. Com relação à tecnologia, por que usar essa, por que usar aquela outra, por que usar não, por que sim usar. E é isso. Então eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, como sempre. Eu gosto do Burger King. Burger King ou McDonald's? A pergunta é a seguinte: o que os senhores, Rodrigo e Vini, vocês primeiro avaliam uma tecnologia para escolher? Aí o Rodrigo talvez, obviamente, vai falar um pouquinho mais de linguagem, de frameworks, etc. E o Vini trazendo mais pro lado da cloud, e depois eu falo um pouquinho sobre segurança. Mas quais são os itens, né? Ou se é que tem alguns itens que vocês avaliam na hora de escolher alguma tecnologia, alguma coisa? Eu acho que primeiro a gente tem que limitar o campo da tecnologia, né? Porque se for falar de tecnologia, desde o fogo. Qual o melhor fogo? Mas a gente pode falar também sobre metodologia, também como tecnologia, ferramenta, framework e tudo mais. Limitando isso. Cara, a tecnologia, eu acredito que a tecnologia você vai atrás quando você tem uma necessidade. Às vezes sua tecnologia que você está usando já te ajuda muito, ela é suficiente e não tem necessidade de mudança. A partir do momento que você começa a caçar a tecnologia sem motivo, acho que você já está caçando um problema para você, né? Nossa, profunda essa fala. Não, mas foi legal porque assim, que ele falou, tecnologia pode ser qualquer coisa, tirando o fogo e tudo mais, mas se a gente parar para analisar, naquela época eles não tinham escolha, né? Ele descobriu o fogo e era o fogo que tinha. Hoje a gente tem micro-ondas, tem lenha, tem não sei o que, tem o forno a gás, tem não sei o que. Percebe? Tem algum momento que pode ser que a gente não tenha escolha. Vocês enxergam um desses momentos? Puta, eu não tenho escolha, eu tenho que usar tal coisa. Aí esse é o tipo de coisa de tecnologia descoberta, né? Que você não sabe que precisa daquilo, mas aquilo ali vai te ajudar muito. Quando você começa a usar aquilo, você, puta, isso daqui tem... Igual segurança. A gente acha que não precisa. Quando você vê que você precisou, você fala, nossa, eu tinha isso. Mas precisa. Mas precisava. Não, legal. Foi uma boa introdução. Então, quanto tecnologia utilizar, nos meus pequenos anos aí de TI, eu já vi brigas de sistemas operacionais, de roteador e switch, de hardware de servidor, e brigas e mais brigas. Esse é melhor, aquele é menor, de storage, cabeamento de rede, né? A gente tem puxando aí a cloud, então nem se fala, né? Apesar que a cloud é tá bem mais segmentada, porque pra galera alcançar a AWS segundo o Gartner lá vai demorar uns bons anos aí ainda. A Microsoft já quase chegou ali, mas depois voltou um pouquinho atrás, enfim. Mas quando a gente lembra lá no década passada, né, 2000, a gente tinha a briga lá, Cisco ou Tricom, HP, IBM ou Dell, né, falando em hardware. Furukawa ou Lamping. Qual cabo utilizar, qual tecnologia utilizar, né? Então, e existia defensores de cada uma. Qual sistema operacional? Então, a briga eterna, né? Windows ou Linux? Linux é melhor, é mais seguro, não existe vírus para Linux. Mentira, já tem um monte, né? Mas para muitos anos atrás não existia, mas não existia porque o Linux não era tão utilizado quanto os servidores, né? A gente tinha muitos servidores Unix. O Linux estava começando a se consolidar ali no mercado como algo de alta performance, né? Era mais Zorro que utilizava, pequenas empresas, não tanto. E o Windows, que ganhou uma grande faixa de mercado lá na época do 2000, que a Microsoft fez uma apelação lá e colocou tudo dentro de um único sistema operacional e todo mundo achou a oitava maravilha do mundo. Na verdade, só copiou o Network, entre outras coisas. Mas essa briga veio se alastrando durante uma década, né? Quando a gente virou 2010, a coisa já
mudou um pouco, né? 2012 ali, a Microsoft já entrou um pouco mais na comunidade Linux, então já a briga de sistema operacional já diminuiu muito, ainda tem hoje em dia, né? Profissionais que brigam entre Linux é melhor, o Windows é o problema, nossa, o Windows é o problema, o Linux é o problema, o Linux travou, kernel panic, né? Redes também deu um pouco sumida, a HP engoliu a Tricom, né? A gente tem a Cisco como player principal de mercado aí, fornecendo para diversos, tem outros fabricantes aí um pouco menores, mas a Cisco praticamente se consolidou no mercado de network, né? E hoje as brigas que nós temos é frameworks, linguagens. O que eu uso? Java, C Sharp. Eu acho que até essas brigas é um pouco meio inútil, porque é ferramenta. Tipo, é a mesma coisa você chegar e definir para um carpinteiro o que ele tem que usar. Não, agora você tem que usar aquele... Cedreiro ou pinho? Tem que ensinar o cara a fazer o trabalho dele. Eu acho que é válido você estar sempre atrás de novas tecnologias, entendendo, buscar verificar o tipo de problema que ele já corrigiu, que às vezes é um problema que você vai ter futuramente, daí você já vai estar preparado para ter uma ferramenta que vai resolver aquele problema. Agora, tecnologia por tecnologia, lado A, lado B, acho que é meio inútil essa briga. Assim. Hoje acho que até com o conceito de API também, morre qual linguagem utilizar. Você usa a linguagem que melhor se adapta ao... O próprio uso da API já causa uma briga também. Tem gente que não gosta de usar API. Eu acho que tem alguns pontos que eu anotei alguns pontos aqui pra gente levar em consideração, por exemplo, que é o que se falava muito, talvez pelo menos no mundo do desenvolvimento, né? É quando a gente fala, antes de adotar alguma coisa, ver como que a comunidade, se tem muita colaboração, etc., se as pessoas participam e tal, a documentação, suporte, preço e adoção de mercado. Eu acho que antes de tudo isso ainda qual que é o seu problema? Tipo, qual que é o tamanho do seu problema? Você sabe qual que é o seu problema? Você precisa de algo para... Você precisa olhar esses itens para resolver alguma coisa também? Concordo. Às vezes você só tá trazendo uma coisa para te atrapalhar ali, por exemplo. Tá. Pra gastar mais tempo com aquilo. E esses pontos é justamente isso, porque lá no passado eu vi a galera... Vamos dar um exemplo aqui. Já ouviram falar de Ember? Vixe, não me fala não. Eu prefiro não ter ouvido. Então, é um tipo de tecnologia em JavaScript. E a galera às vezes, tipo, adota e escolhe um negócio, a gente não sabe por quê. Por que isso? E fica na cabeça de todo mundo, né? Mas, por exemplo, não só o Ember, mas como outras tecnologias já passaram. E, tipo, às vezes documentação, suporte, comunidade usando, até um outro item que eu não coloquei, mas profissionais. Porque se às vezes adota uma tecnologia, sabe Deus por quê, e você tem dificuldade em um monte dessas coisas. Programação orientada a fórum? Não, e tipo assim, quando tem fórum, você ainda querendo ou não, um suporte, e aí tá diretamente relacionado à comunidade e a profissionais. Porque quem conhece aquilo vai postar sobre aquilo e etc. Esse caso do Ember daí, o Ember, ele por si só, ele é um ótimo framework. Sim. É bom, ele é muito bom. Só que aí entra naquela questão do... Você precisa disso? Você está preparado para usar essa tecnologia? Você sabe o que ela te traz? Você sabe o custo dela? Você sabe o problema que ela pode causar também? Eu acho que essas mudanças de tecnologia, assim, a bruta, ela é nociva, né? Ela é bem nociva. Se você não está esperando, cara, eu vou te dar a melhor tecnologia do mundo... E você pode causar um desastre gigantesco. É igual aquela brincadeira do vídeo lá, né? O cara, você tá acostumado a andar de carro 1000, você afunda o pé, o carro não sai do lugar direito. Aí te dão uma Ferrari na mão, você afunda o pé e bate no primeiro... roda o carro e bate no primeiro muro. Mas é meio que isso, não quer dizer que você não sabe dirigir, né? Quer dizer que mudou muito o cenário e você precisa se adaptar a ele. E esses itens que eu linkei, por exemplo, preço. Às vezes você tem um orçamento limitado para alguma coisa, às vezes você tem dinheiro infinito e você não gasta da melhor forma. Seja comprando é que linguagem a gente não compra, né? Mas seja comprando um hardware, seja alugando uma nuvem, seja comprando uma ferramenta de segurança. A linguagem não compra, mas vale o custo também, porque você tem profissional exato. Específico. E dependendo do que for, às vezes um suporte, alguma coisa que você precise, né? De um FII ali, né? De uma grana. A própria licença de alguma ferramenta, enfim. Então o preço é uma coisa a ser levada em consideração muitas vezes, que a galera às vezes desconsidera. Por exemplo, se eu precisar de um profissional de COBOL. Hoje ele é muito caro.
Hoje existe ainda? Existe, lógico que existe. Será que eu encontro alguém Existe. que manja de COBOL? Muitos bancos usam mainframe ainda. Algumas empresas financeiras que eu trabalhei usam mainframe. Então tem a galera de COBOL lá. E esse profissional hoje ele é mais caro porque ele é mais raro. Não é porque ele é ultra tecnológico. Pelo contrário, a tecnologia dele não é ultrapassada porque não morreu, é mais mas... raro e mexe com o core dos bancos. Ele Então é você muito tá me mais dizendo raro. que Java é que nem puta, se encontra em cada esquina. Java, .NET, JavaScript, front-end, é o que mais tem hoje. Que, aliás, é o que o Rodrigo falou, é outra briga inútil que sempre teve. É Java ou é C Sharp? É o Visual Studio ou é o Eclipse? Você vai fazer essa vozinha? É, pro pessoal ver que é tudo imbecil que faz isso. E agora, e por aí, levando pra outros lados, né? Android e iPhone. Ah, eu não gosto do iPhone. Ah, o Android é uma bosta, não sei o quê. Cara... É a velha briga. Ah, eu vou usar Tricom porque Tricom é melhor. Não, eu vou usar Cisco porque Cisco é mais inovador. Geralmente quem fala que é melhor só tá defendendo o lado que conhece. Porque ele... Exatamente. Eu vou usar HP porque a storage da HP é melhor que a storage da Dell. É raro você ver alguém mensurando mesmo. Qual que é a vantagem dessa ferramenta em cima dessa? E qual que é a desvantagem? É muito difícil. Qual o ponto negativo de usar isso? Mas quando que alguém faz uma análise real de performance, de custo de implementação, custo total, né? Para poder usar o X Framework ou Y Framework. Por exemplo... Um benchmark, né? Um benchmark. Exato. Eu vejo, assim, ao meu ver, na minha visão de infraestrutura, né? Tanto C Sharp quanto Java consomem memória a rodo de uma instância, de uma VM, de uma máquina física, não importa. Se olha o browser lá no Chrome, se você entrar lá no Chrome nos Memória. processos, Chrome Memória. o Chrome Memória, que inclusive agora até a Microsoft já tem seu Chrome, né? O Edge virou Chrome, mas baseado no Chromium. Mas você entra no próprio gerenciador dele e olha tanto um site escrito com framework .NET, um site escrito com um framework Java. Cara, é absurdo de memória. O Chrome já é um comedor de memória, é o Chromium, né? E você bota ainda um site, vai utilizar as linguagens, vai lá pro topo, né? Então, cara, quando que alguém fez realmente uma análise para saber se esse consome menos ciclos de CPU ou mais ciclos, consome menos... Geralmente quando o cara está desenvolvendo, ele já tem que pensar nisso. Só que eu acho que nas empresas a tecnologia ela não vem tão natural assim, tipo, tão da parte do desenvolvedor. O desenvolvedor consegue mostrar, consegue falar os pontos fortes, pontos fracos, só que geralmente vem da cultura, né? Quantas pessoas mais também trabalham com aquela tecnologia? Vai ser custoso trazer pessoas para trabalhar com essa tecnologia? Tem pessoas para trabalhar com essa tecnologia? Então não é muito decisão de ideia. Assim. Deve consegue definir alguma metodologia, algum framework, algo parecido. Hoje em dia tem ouvido falar que muita gente está desenvolvendo em Golang. Sim. Né? Algumas ferramentas de infraestrutura que eu uso aqui para trabalhar com o Terraform mesmo, o Vault que a gente utiliza, o Consul é em Go. É o Docker também. O Docker é em Go. E assim, é um novo framework que está lançando, né? Lançando, sei lá quanto tempo tem isso, mas já deve ter algum tempo consolidado para ter tantas ferramentas envolvidas. Mas você pega o próprio Python. Python começou com uma linguagem mais simples e o troço hoje está um monstro, virou um framework, né? Hoje você mesmo colocou em outro episódio que com algumas libraries importadas, você em 3 linhas de código você desenvolve o machine learning. Eu acho que vai dar. Tem linguagem que ela já tem características já que chamam a atenção. Que nem o Go, ele é muito performático. Ele sabe resolver o processamento dele. A própria linguagem ela já tem algumas ferramentas que ela trabalha o processamento dela. Então ela otimiza esse processo. Aí ela já é uma das características dela é que ela é conhecida por fazer muito processamento. Ela consegue processar muita coisa em pouco tempo. Assim. Comparado com as outras. Não que ela é melhor do que qualquer um, é a característica. É uma característica dela. Mas é uma tecnologia que funciona. Funciona, tá mostrando. E o Java, ele funciona? Funciona até hoje. Cara, o problema assim de muitas linguagens, a gente caiu pra esse lado, às vezes não é nem a tecnologia em si, é como ela foi usada, como ela foi implementada. O Java ganhou a fama de ser pesado, não sei o quê, porque é um monte de programador ruim que tinha no passado, e ainda tem.
Os loopings infinitos. Cara, a linguagem por si só não é ruim. Eu me adaptei muito mais a .NET Visual Studio porque é o que eu trabalhava, é o que eu gostava. Eu gostava da IDE, pra mim era familiar, pra mim era mais fácil. Mas precisava colocar a mão no código do Java, depois veio o Python, depois veio o Node que eu comecei a mexer. Ok. E aí, por muito tempo eu fui muito arrogante de tipo, não é Microsoft, não presta. Muito tempo da minha carreira eu fui assim. E até quando a gente trabalhou junto, uma época, eu e o Rodrigo. Cara, era uma época que assim, não é .NET, então não Você funciona. era xiita. Eu era xiita. E eu meti o pau em JavaScript, porque eu odiava JavaScript, porque eu não sabia JavaScript. O JavaScript é uma bosta. E assim... Faz sentido. Afinal, se você não gosta, você fala que é uma bosta. Na Microsoft você tinha certificações. Eu tinha certificação. E eu era assim. Hoje eu olho pra trás e falo, mano, como eu era imbecil. Porque assim... Não é muito passado isso. Ei. Não, porque assim, a gente olha hoje e a gente vê, cara, nossa, tem tanta coisa fácil, mais fácil de usar do que o próprio .NET, mais fácil de usar do que Java. Você sobe um script, 2, 3 linhas de Python, você fez muita coisa. Do que até você subir o ambiente do Java, já passou um dia. Zoei. Então, acho que é um problema, tipo, a segurança do cara que está desenvolvendo. O cara, ele se sente inseguro de mexer em outra tecnologia e daí ele acaba colocando vários pontos negativos lá para tentar impedir Pra ele continuar na zona de conforto, talvez. Por N motivos, não zona de conforto porque ele colocou, mas por N motivos. Às vezes o cara ele se sente pressionado, putz, se eu tiver o desafio de fazer outra linguagem que eu não conheço, eu não entregar, vou ser mandado embora. Ou você mais cobra, sei lá. E aí isso inibe o cara de às vezes dar esse passo adiante, entendeu? Então, eu acho que quando a empresa vai adotar uma tecnologia, seja ela um framework de desenvolvimento, alguma plataforma de colaboração, né, como o Office, o G Suite, algum sistema operacional, seja ele Microsoft, Linux, eu acho que tem que ser avaliado principalmente o quê? Curvatura de aprendizado. Né? Principalmente quando a gente, não tanto para desenvolvimento, que aí o desenvolvedor vai se desenvolver naquilo que ele se sente mais confortável, óbvio, mas quando você coloca algum framework de colaboração, como o Office, né, ou como um sistema operacional, você tem que avaliar o que a tua equipe está preparada para absorver desse conhecimento. Né? A gente teve aqui, logo que foi incorporado uma das empresas do grupo, a gente teve que ter uma adaptação e uma curvatura de aprendizado porque o pessoal veio do G Suite migrando para o Office 365. E aí teve um tempo de adaptação para hoje, está todo mundo muito bem, indo de vento em polpa. Mas durante muito tempo, nosso próprio usuário teve dificuldades em entender e adaptar a isso. Então, as duas tecnologias são ótimas. O G Suite tem vantagens impressionantes sobre o próprio Office 365, né? Mas o Office 365 também tem destaques acima em certas coisas. E aí você tem que avaliar também a curvatura de aprendizado que vai utilizar. As duas tecnologias funcionam, né? São semelhantes, são editor de texto, editor de planilha, editor de apresentação, né? A gente tem aí os softwares livres de mercado, LibreOffice, entre outros aí. A gente nem tem mais LibreOffice, mudou o nome, não lembro. Mas a gente tem que avaliar também a curvatura de aprendizado para que o usuário vai demorar. Porque adianta que eu implementar uma tecnologia nova, eu botar, agora minha empresa vai ser 100% trabalhando com produtos da Google, por exemplo. Cara, quanto tempo que eu vou demorar para minha operação entrar realmente num fluxo disso? E até mapear problemas futuros que você possa ter com essa mudança e tal, que é natural. Aí entra naquele problema que foi mapeado, se você precisava mudar. Às vezes ela vem pela hype, pelo, sei lá, contratos que aparecem. Eu tenho estudado algumas coisas paralelas aí na Deep Web. E eu ouvi falar sobre o tal do senso comum, ou senso de comunidade, vamos chamar assim. Que é meio que as pessoas, a gente tende, o ser humano, a mente humana, a gente tende a fazer o que os outros estão fazendo. Então, um exemplo besta, né? A gente vai pra uma cidade que a gente não conhece e a gente passa na frente de 2 restaurantes. A gente quer jantar, por exemplo. E um tá lotado, o outro tá vazio. Só esse fato, você já toma a decisão de ir no que tá cheio. Porque a mente pensa assim, cara, eles sabem de algo que eu não sei. Não quer dizer que um é melhor ou o outro não. Não quer dizer que um é mais caro, mais barato. Quando você entrar, você vai saber. Mas você chega num lugar, você vai falar, cara, esse aqui tá cheio, o outro tá vazio. Eles sabem de algo que eu não sei e é nesse que eu vou. Você já tomou a decisão sem saber. O seu subconsciente tomou essa decisão. E muitas vezes, aí eu comecei a trazer agora pra discussão, tipo, isso porque faz sentido a gente começar a olhar, tá todo mundo falando de Go. Tá todo mundo falando de... E eu não vi ainda, eu tô aqui no meu COBOL. Porra, deixa eu ver o que estão falando. Aí você meio que entra naquilo, vai experimentar, ver o que é legal e tal, e
Mas sabe, a decisão, você não tomou a decisão. Você não foi proativo de falar, deixa eu ver até que... Você foi meio que no centro da comunidade, entendeu? É igual hoje com a infraestrutura. Hoje se fala muito em Kubernetes, Docker, Kubernetes. Você tem que administrar Kubernetes. E eu, cara que era de virtualização, aquele cara que mexia com VMware, com Hyper-V, com Zen, plataforma Zen em Linux, né? Como é que esse cara tá se sentindo? Ele se adaptou a isso? Ele já conhece isso? Né, para poder começar no mercado? O cara tá entrando tarde nisso? Tem muito disso, né? Eu acho que... E aí cai no outro problema, porque o cara, ele entra na onda, não aprendeu a surfar ainda. E aí, durante a onda, ele, putz, tem que posicionar aqui, não sei o que, como é que faz? Aí ele traz um monte de problema e vai criticar a tecnologia. Exato. Por uma escolha que às vezes não foi dele, por N motivos, e, enfim, vira outro problema. E isso é mudança de tecnologia, né? Por exemplo, um cara que era... Vamos voltar para o desenvolvimento framework. O cara que era de .NET, de repente a empresa, não, agora a gente só vai desenvolver em Java. Como é que um cara que migra de uma plataforma para outra pode se sentir nesse cenário? Nesse ponto específico, tecnicamente o cara não vai ter dificuldade nenhuma. Porque as linguagens são muito parecidas. O cara vai ter aquela adaptação com a IDE e tudo mais. Seria mais ou menos migrar do G Suite para o Office 365. Então, assim, não vai doer tanto. Tudo bem, mas agora quando você fala pro cara... Uma forma de looping, por exemplo, eu sempre pego pesado no looping porque é onde a gente tem o maior problema. É exatamente a mesma forma. Se eu escrever um looping em C#, ele vai se comportar da mesma forma. Vai. O for Na verdade, o looping em qualquer linguagem ele tem que se comportar da mesma forma. Mas eu digo assim, a forma de escrever em C# e em Java dá na mesma. Agora, quando você fala pro cara assim, agora você vai pro Python, aí muda um pouco. Então talvez a curva de aprendizado seja um pouco maior. Lógico, a gente está falando de um programador sênior, o cara vai dar a curva de aprendizado dele é uma. Você está falando do estagiário, no júnior, a curva de aprendizado dele é outra. Mas aí tem uma curva maior porque as linguagens mudam. Tanto é que o cara ele tem a carreira dele eterna para uma linguagem específica. Para uma linguagem específica. Igual você falou, até um tempo atrás, você era .NET fanboy ali e vai. E você definiu sua carreira tudo em torno disso. Aí depois que você começou a ter mais maturidade, um nível de senioridade, você entendeu que é só mais uma ferramenta e é tudo igual, se eu pegar aqui é só aprender a sintaxe e vamos pra frente. Exato. E assim, a gente passou por coisas aqui, por exemplo, né? Alguns exemplos de gente que ter essa raiz com tecnologia e totalmente diferente da empresa, tinha que implantar aquele negócio, implanta na goela abaixo e o negócio se estende e acabou sendo um problema interno, igual outras coisas que a gente já viu. Eu diria que na nossa área, na área de TI, o problema geralmente não é a tecnologia, o problema são as pessoas, né? Que estão causando ali com a tecnologia, talvez não tenham domínio suficiente para poder propor aquela tecnologia e goela abaixo, vai embora. Porque eu gosto, que eu quero, porque bate o pé. Isso não é exclusivo de uma empresa. Não, isso é em todo lugar. Qualquer lugar. Quando você tem algo tendo que ir a forceps, né? Você pode causar um impacto muito grande e justamente aí volta de novo. A minha operação está pronta para poder absorver tudo que eu estou colocando dentro da empresa. Eu ia fazer uma pergunta, voltar num ponto que a gente tocou, só que eu esqueci o que eu ia falar. Então eu te faço uma pergunta que é nesse mesmo ramo aí, mas e na área de segurança, como que você faz para adotar novas tecnologias? O que é levado em consideração? Desliga tudo que tá tudo seguro. Fecha o firewall, pronto, tá seguro, ninguém acessa. Se eu não vender, ninguém acessa, então também está seguro. Cara, é assim, como todo dia, né, eu aprendo uma coisa diferente, né? O que eu tenho visto? Quando a gente fala de ferramenta, qual é o melhor firewall? Você tem muito player de mercado bom. Então, e só por isso já te dá um norte. Você vai lá no Gartner, quando você tem grana, né? Você vai lá no Gartner, você vai conversa com algumas pessoas que você conhece e tem muita ferramenta que se fala muito. Quando você fala de WAF, por exemplo, enfim. Quando você está falando de prática, então, eu preciso implementar um processo aqui de gestão de vulnerabilidade. Eu achei uma vulnerabilidade, como é que eu classifico, como que eu endereço ela para o time corrigir, como que eu retesto e tal. Starta numa necessidade. Isso, e aí você tem também alguns modelos, igual a SANS, igual a ABNT, tem um monte de normazinha que você pode seguir e tá pronto. Então você já tem muita referência para muita coisa. Eu diria que você tem referência para quase tudo. Ferramentas tem muito player bons, tem muito benchmark de mercados, tem ferramentas que concorrem, ferramentas que não concorrem. Então quando você fala, por exemplo, de WAF, fala de Imperva, agora o NGINX lá, eles colocaram também, tem parte de WAF. Eu ouvi falar de um Ontes, como é que é? Sucupira,
Sucuri? Sucuri. Tem vários, tem o... Sei lá. É uma cobra. Akamai, F5. Então você tem nomes que vêm na sua mente por mercado, por já ouvir falar. Aí quando você precisa, igual a gente, quando eu fui passar pela implantação aqui, falei, putz, a gente vai olhar os principais players. Tinha um orçamento pra fazer isso. Se não tivesse, você vai pra uma segunda camada, talvez mais barata, ou open source, sei lá, e vê o que adapta pra você. Mas você tem alguns nomes, você não fica muito... E aí, putz, se eu tenho player de mercado e grana pra fazer isso, eu já tô... garantido, vamos dizer assim. Eu sei que tem suporte, eu sei que é confiável e tudo mais. Não. Quando você desce a régua, aí você, opa, então o preço já não importa porque... Aliás, o preço importa porque eu já não tenho grana. Comunidade e suporte importa. Porque o que a galera fala disso, o que consomem disso e qual é o suporte que eu vou ter. Quando você desce a régua. Quando você tá com a régua em cima, ok. E quando você tá falando de processo, cara, você tem modelo a seguir, você adapta. Putz, o modelo lá da gestão de vulnerabilidade da SANS, por exemplo, fala que tem que fazer 50 passos. Putz, mas pra mim é muito burocrático isso. Então eu vou adaptar pro meu cenário, mas eu tenho um guia. Entendeu? É tipo, que isso? Eu não vou tirar da cabeça. Você tem muita referência do ASP. O ASP é um guia pra muita coisa. Eu quero saber que eu não tenho nada de segurança em código. O que eu vou fazer? Vou olhar para o ASP Top 10. Eu já sei quais são as principais vulnerabilidades que acontecem. Eu vou pôr uma ferramenta aqui, ou um processo aqui, que olhe isso. Ao invés de eu querer olhar todo, porque a gente não tem só 10 vulnerabilidades, né? Tem milhões de problemas. Mas tem aquelas 10 que mais ocorrem. Então é meio que você tem guias para tudo. O problema, a arrogância da galera, eu acho que não só com segurança em tudo, é achar que sabe tudo. E aí o cara, pra tudo a gente tem manual, pra tudo. Você compra um som, tem um manual lá. Ele não tá lá à toa. Assim como as linguagens de ferramenta tem documentação. E a gente perdeu o hábito de ler, e a gente lê quando tá com problema. Aí você vai lá consultar aquele problema pra resolver. Tem agora com isso daí, né? Qual? Read the fuck map. É tipo isso, porque assim, cara, deixa eu ver o que isso faz de verdade. A gente perdeu esse hábito. E aí quando você lê o negócio, para pra ver que tem um guia pra quase tudo, você fala, nossa, tá aqui a gestão que eu precisava, tá aqui a ferramenta que eu precisava, é só usar e eu acho que você tocou num ponto interessante, que é esse do modelo. Geralmente a gente adota uma tecnologia por ver uma empresa, alguém usando e fazendo funcionar com sucesso. Geralmente, sei lá, você vê lá o Spotify usando um modelo das squads, e fala, porra, vou adotar agora essa tecnologia pra mim. E às vezes, talvez você não esteja maduro para usar, sua equipe não esteja estruturada, e aí é um mau uso da ferramenta. E não é a ferramenta em si. Não é. Já tem modelo funcionando. Inclusive foi por isso que você trouxe. Foi por isso que você trouxe, porque alguém usou, botou um case de sucesso. Cara, 2 exemplos disso é TDD, quando a gente começa a falar de teste, e o próprio Agile. Que tá o hype de TDD, começou a vir de fora. Aí, TDD? Testing Driven Development. Muito bem. Você começar a fazer teste unitário e tudo mais, enfim. Você tá me testando, Vitor? Você primeiro faz os testes. Ele tá me testando. Você analisa o caso, você começa a testar as coisas antes de desenvolver. Isso. Pra quebrar de fato, pra você começar a produzir a partir dos erros. Mais ou menos isso. Mas assim... nem todo mundo que ouvir, gente, poderia saber o que é isso. Tudo bem, mas assim, ler o manual, ver pra que serve, ver se faz. E isso foi uma grande briga de implementar TDD. Tem empresas que não usam, por exemplo. E, por exemplo, Agile. Agile foi uma grande briga. Vamos usar, agora é ágil, agora tem que ser ágil. Não é só fazer a coisa mais rápida. Fazer todo mundo já programa. Todo mundo já implanta, todo mundo já faz segurança. Todo mundo sempre fez. Eu acho que o mais ágil que existe é Go Horse, velho. Go Horse. Go Horse é o que mais ágil. Você quer mais ágil que isso? Você pula todas as etapas, pronto, tá entregue. Você quer mais ágil que isso? É justo. Uma ótima tecnologia. Então, assim, só finalizando, né, a pergunta que o Rodrigo fez. Cara, em segurança é isso. Você tem guia em segurança, né? Mas acho que em TI tem isso, você tem guia pra tudo já. Manual pra tudo, player pra tudo de mercado, ferramenta pra tudo. Modelo pra tudo. Olha, basta estudar. Basta olhar, basta ler. Basta conseguir implementar. E assim... Porque às vezes a gente tem, né? Algo que eu tenho visto, a gente até bateu essa semana falando assim, que o pessoal tava comentando, é assim... veio um player grande de cloud aqui pra tentar vender, por exemplo. Então o cara fala, agora vamos põe aí. Mas ele vai vender pro CEO, pro gerente, ele vai vender em cima. Põe aí na sua empresa. Mas o cara não tem que convencer essa galera mais. Ele pode chegar aqui e falar, cara, eu sou mais barato que a Amazon. Isso é um forte argumento. Mas se nós aqui embaixo, desenvolvedores, a gente não adotar aquela tecnologia, o cara não vende.
Entende o que eu quero dizer? Tipo, ele tem que começar a convencer de baixo pela comunidade. Solta produto free, dá licença, a galera usa. Pô, isso aqui é legal, isso aqui é bom. Eles usam a fraqueza das empresas, né? Grana. E aí você consegue apertar em cima, mas eu acho que isso tem mudado. Aliás, tá mudando. Você vê bastante conferência agora, né? A galera chama, mostra, faz um jantar, almoço, jantar e conferência, tudo legal, mó hype. É justamente para isso. Eles estão te mostrando as tecnologias que eles têm para você entrar na hype daquilo e chegar na empresa e falar, porra, agora eu quero usar essa tecnologia. E você chega na hype, tem que pensar. Eu acho que isso é válido, eu acho, até pra vender, mas é como se fosse um test drive, né? Tipo, quando você tá só ouvindo falar o negócio e adota aquilo porque estão falando, é ruim pra caramba. Você não, eu faço quando você testou, já é um pouquinho melhor. Você fala, pô, é legal, é bom. Né? Tive ali um sabor do negócio. Entrando nisso que o Rodrigo falou, eu faço parte de um grupinho aí, né? Grupinho Hug SP. Já ouviram falar? Acho que você se inscreveu em uma vez pra ir, não foi. Que é HashCorp Users São Paulo. Um abracinho de São Paulo. Hug SP. Hug SP é um abracinho. Você que tá querendo um abraço aí, tem um Hug SP, você ganha um abraço em São Paulo. O Hug SP é HashCorp Group Users de São Paulo, que a gente discute, faz vários meetups sobre a HashCorp, né? Que tem crescida aí no mercado, com Volt, com Consul, com o próprio Terraform para infraestrutura, né? E esses encontros eles têm feito muito disso, né? Então traz a tecnologia, alguém explica como é que usa, então começa a disseminar isso com a comunidade, né? Aqui a gente tem um uso massivo de produtos da HashCorp, né? Algumas empresas eu tenho visto, pelo menos nesses encontros que eu tenho ido, adotado bastante isso. Então é mais ou menos o que o Rodrigo colocou, tá pulverizando entre a comunidade para depois realmente... Cara, você para pra analisar, isso é quase como um vírus, né? Tipo, o cara ele tem um vírus novo, aí ele não consegue entrar no corpo, que é a empresa. Aí ele vai lá no alimento, que é no meetup onde vai o desenvolvedor, aí ele é contaminado. Aí ele traz isso pra dentro de casa e começa a espalhar. Pode ser que esse vírus morra porque os anticorpos vão agir, mas pode ser que ele espalhe e contamine, né? Mas não quer dizer que isso é ruim ou mal, é só uma analogia. Tem uma conversa com o Bill Gates lá que a galera questiona ele dos Windows pirata. E ele faz uma carinha assim, tipo, deixa eu usar uma pirata, que aprende em casa e chega na empresa e fala, eu quero usar o Windows, mas isso foi a jogada dele na década de 90. Eu acho que não teve nenhum Windows mais pirateado que o Windows 98. Pelo menos no Brasil, cara. Deve ter existido outro software tão pirateado quanto, né? Eu acho que não. Eu gostei de um pedaço do tema que a gente falou da arrogância da galera, né? Porque o cara ele fica se defendendo naquilo eternamente, o cara escolhe uma carreira, né? Vocês acham que ainda tem isso? Tipo, as pessoas... Acho que pra quem tá começando ainda existe um pouco disso, sim. Porque assim, o cara tá começando, tem que se agarrar em algum norte. Treta. Não, vamos lá, vai. Não, eu acho que quem tá começando tem que se agarrar em algum norte, até pra ele poder se consolidar no mercado e depois ele dizer, agora eu sou multi-x-trololó. Então, ele tem que começar com uma ferramenta, né? Exato. Beleza, ele aprendeu alguma coisa. Só que a partir do momento que ele já tem domínio daquela... nada impede que ele comece a migrar. Então, aí eu vejo outro problema. A educação no geral, por exemplo, não adianta eu falar, a chave de fenda tá aqui o parafuso e você aperta assim. Essa chave de fenda é isso que você tem que fazer. Se eu não ensinar pra ele pra que serve o parafuso, pra que parafuso é a fenda e não a Phillips, por exemplo. E aí ele pode usar uma ferramenta adequada. E aí, assim, o pecado eu acho que pessoal, aprendam lógica de programação. Aprenda algoritmo, é isso. Você aprendeu isso de fato, bem? Nesse ponto aí você vai para uma linguagem. Porque eu acho que a galera tá muito assim, que linguagem eu aprendo? Que linguagem eu aprendo? Aí, quem gosta de C#, vai pro C#. Quem gosta de Python, vai pro Python. Aí a gente volta lá pro episódio 2, faculdade versus certificação, né? A gente discute um pouco disso. A vantagem que eu vejo na faculdade... Foi o episódio 3? 3, whatever. Ou são todos aí, vocês vão chegar nesse. A vantagem que eu vejo na faculdade é justamente essa. Pelo menos quando ela cria algum método de ensino, você vai primeiro fazer uma loja de programação, né? Eu aprendi lá na faculdade Portugal, né? Que é aquele, eu acho, um pé no saco, até hoje eu não consegui aprender aquilo, e depois passou para C, como lógica de programação, né? C é uma linguagem bem próxima do inglês, o que já facilita para você ir para a maioria dos frameworks, porque a maioria deles é escrito em inglês.
E aí depois você vai aprender uma linguagem, aí eles chamam lá, linguagens de mercado, né? Módulo 1 e módulo 2. No módulo 1 você aprende C#, no módulo 2 Java, ou inverte. Mas essa é uma das vantagens que eu vejo, por exemplo, o cara está se formando generalista. Então ali ele está mostrando, o mercado usa isso. Isso numa faculdade que tem esse plano, né? Eu imagino que todas têm. Não. Pelo menos nas 4 que eu passei até hoje, foi assim. Não que eu me formei em alguma, mas nas 4 que eu tentei até agora foi assim. Né? Pelo menos tinha esse plano. Então isso eu acho bacana. Porque quando você passa para o mundo da certificação, a gente volta aqui lá. É um tiro curto, mas é um tiro direto. É ali, é aquilo ali. Eu vou me certificar em Java, vai ser só Java. Eu ouvi falar só de Java e nada além de Java. Vou me certificar em C#, vai ser só C#. Certificação traz uma soberba pro cara? Porque assim, o cara vai falar assim, eu sou certificado, sei lá, Linux, Amazon. Então eu não vou aprender outra tecnologia. Porque eu sou a segurança para ele naquela tecnologia. Segurança, sim. Então, aí... Mas faz uma soberba, eu já bebi dessa fonte. Então, o cara ele vai ter confiança suficiente para falar daquela tecnologia. Então, mas isso não impede ele de ver outras? Exato, pode mas é isso que acontece. Pode ser que trava o cara. Por cultura, não... Um exemplo que é de novo dos sistemas operacionais. Um cara que era certificado na LPI, ele brigava dizendo que o Linux era muito melhor do que o Windows. E o cara certificado em Windows falava que o Linux era um software que não tinha qualquer argumento, que você tinha que colocar ele lá e ficar dando manutenção o tempo todo, enquanto o Windows você implementava e ele seguia por si só. Isso a gente faz com tudo, né? Você vê isso no futebol, na religião. O cara fala que o time dele é melhor e vai defender o ponto dele. Pronto, acabou. E às vezes aquele ano o time dele tá sendo o pior de todos. É que futebol, você tocou num ponto, é algo inexplicável. Porque esses dias eu ouvi uma frase assim: as pessoas mudam de cidade, de emprego, de nome, de religião, de sexo, mas não mudam de time. É sério? Eu deixei de torcer. Eu até um tempo assim. Mas você não mudou. Você continua. É tipo assim, é algo inexplicável. Legal. Vamos fazer outra pergunta. Se fosse para vocês aprenderem uma linguagem nova, um idioma novo, que idioma vocês aprenderiam novo? Um que você não saiba. Idioma? Eu ia pro mais falado. E o que tá em ascensão. Tá. Você já fala qual é. Qual idioma você aprenderia, Vini? Acho que eu sigo a mesma linha que o Rodrigo. O que está sendo mais falado e mais em ascensão. Aquilo que a comunidade está... Aquilo que estão mais usando. Por quê? Vocês tomaram essa decisão consciente ou inconsciente? Consciente justamente por causa de buscar auxílio quando tiver algum problema. Eu consciente porque você vê aí a China em ascensão. Pô, imagina você fala no mandarim, cara, você já sabe, você vai estar na vantagem de pegar um coronavírus. Brincadeira. Fechou o podcast, vamos ser processados. Então, beleza. Então, vocês estão falando que, putz, se fosse aprender um idioma novo hoje que eu não sei, que eu não tenho nem ideia, eu vou aprender o mandarim. Porque vocês estão pensando profissionalmente. Sim. Vai ser mais vantajoso. Lógico, a China vai dominar o mundo e a gente vai precisar de mandarim lá na frente. Não que o inglês não se vire, né? Mas... Agora, com uma análise mais... Mesmo porque quase todos os chineses também falam inglês, principalmente Hong Kong, né? Sim. Então, uma análise mais a fundo, pensando nisso. O mais interessante no momento seria o espanhol. Porque a CVC adquiriu outra empresa aí, né? Temos 4 empresas na Argentina, então a gente tem que saber falar com nossos irmãos. Eu diria o contrário. Eles que aprendem português, porque fomos nós que compramos. Não, mas assim, é o que você falou. Nós praticamos a política da boa vizinhança, então nós nos adaptamos a todos. São análises diferentes. Putz, se eu for pensar lá daqui 10 anos, sei lá, eu vou aprender mandarim. Hoje, porque eu vou precisar lá na frente. Tiro curto, vou pegar um básico de espanhol, porque a minha empresa está se adaptando e eu vou precisar disso. Tiro genérico, inglês. Mas não que a gente não saiba, né? A gente consegue se virar no inglês. Mas, por exemplo... Nossa, tem um embromation tão grande. Yes, we can. Não, mas tipo assim, você viu que vocês não responderam? Francês. Não. Por que eu vou japonês. Japonês talvez, mas talvez como uma segunda língua. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Então por que Amazon? Porque ela tá consolidada no mercado. Inglês também. Mas você falou mandarim. Porque é uma linguagem em ascensão. A Oracle Cloud não tá em ascensão? O Azure não tá em ascensão? Não. A Azure não tá em ascensão? Google Cloud não tá em ascensão? Eu não vejo assim. Boa. Desculpa, Google. Mas vocês viram, não é tão simples escolher uma tecnologia. O idioma foi um exemplo, né?
Qual que eu escolheria hoje? Eu acho que eu iria na mesma linha. Eu não pensei nisso, mas eu iria na mesma linha do mandarim. Tipo, lá na frente pode ser que eu precise. Mas isso porque eu já sei inglês. Senão eu falaria inglês porque é a tal da linguagem universal. É, a linguagem que todo mundo fala, linguagem universal é Esperanto. Vamos aprender Esperanto que aí resolve essa coisa. Não conheço, esqueço. Esperanto é uma mistura de todas as línguas. Nossa. Cada palavra é uma língua um pedaço de uma língua diferente. Enfim. Muito bom, a gente veio do fogo, falamos de machine learning e agora estamos no Esperanto, que eu tô esperando pra saber o que é. Boa, bom, bem trocadilho. Bom, então é isso, acho que a gente falou bastante coisa, conseguimos expor pra galera, a gente que tá no mercado há muito tempo, que, por exemplo, eu vindo de uma arrogância de xiismo mesmo, putz, não é isso aqui, não presta, mas porque eu não gostava de outras coisas e tava na zona de conforto, até entender que quando você aprende, quando você vê que tudo se complementa, na verdade, não tem um melhor ou um pior, isso enriquece muito. Mais algum comentário? Mais algum... Só antes de adotar qualquer tecnologia cegamente, faz uma análise, identifica seu problema, identifica qual é o custo daquilo. Às vezes você já tem a solução em casa e não sabe. Às vezes o que você tem já é suficiente para tudo que você precisa. E você vai perder tempo só tentando adquirir coisas só para ir na hype, ou sei lá, ou que alguém falou. Tenha argumentos contra, né? Vai perder tempo e dinheiro às vezes, né? Porque o tempo de implementação, a curvatura de aprendizado para a operação realmente entrar pode ser a diferença entre a empresa dar uma guinada e se tornar líder de mercado ou simplesmente ser só mais um player qualquer, né? Legal. Quer complementar? Desculpa, eu te cortei. Eu esqueci. Morreu. Então, esse foi o episódio número 8 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre a melhor tecnologia que funciona. Aquela que eu usar que realmente vai me trazer algum benefício e não simplesmente porque eu gostei da palavrinha no fórum que eu li. Não caia no senso comum, faça suas análises, tire suas conclusões. Então é isso, eu sou o Cássio Batista. Sou o Rodrigo Balbino. Vini Cavalheiro, bom carnaval a todos. É verdade, né? Tá chegando o carnaval. Se prepare pro carnaval aí, pra estudar as melhores tecnologias. Exato. Tchau.